Somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar mais um pouquinho sobre mediunidade. Mas dessa vez vamos falar de incorporação, né? É um tema aí que é muito procurado por muitas pessoas e vou trazer hoje um tema que é um pouquinho polêmico e vamos ver como você vai entender aí esse tema de hoje. Métodos e eficiência na incorporação. Esse texto é de Rodrigo Queiroz, né? Tá no livro dele, Mediunidade na Umbanda, tá? Então vamos lá, ó. Métodos e eficiência, mas eu vou trazer um pouquinho para vocês da realidade de tudo que eu já vivi, tá? Eu e minha mãe. Métodos e eficiência. Há muita polêmica envolvendo os métodos usados pelos sacerdotes, né, pai de santos, mais antigos, né? Os mais antigos trazem aí uma temática diferente dos de hoje em dia. Mas vamos entender, mas sobretudo, gente, respeitar. Cada casa tem a sua vertente, cada casa tem a sua forma de trabalho, né? Falando mais um pouquinho aí, em referente a isso, cada terreiro de Umbanda, estou falando da Umbanda em si, traz a sua temática, a sua forma de trabalho, a sua doutrina de trabalho, né? Algumas vezes a doutrina é usada de forma diferente, né? Em vários momentos no trabalho ali naquele terreiro, mas pode-se adotar uma, duas, três formas de trabalho, né? Ou então somente uma mesmo. Vamos lá, vamos ver do que se trata então, para que vocês possam aí tirar suas conclusões, mas eu peço sempre, respeitando todas as vertentes de Umbanda, tá? São formas de desenvolvimento que começaram a ser questionadas e modificadas ao longo dos anos. Porque antigamente, incorporar, trabalhar na Umbanda, pelo menos na minha região, em relação ao meu tio, à minha mãe, tudo era uma forma diferente, não se tinha estudo, não se entendia o que estava acontecendo na totalidade ali. Então, as pessoas incorporavam de forma diferente. Vamos lá, ó. Tais mudanças, obviamente, acontecem a partir dos novos médiuns e sacerdotes, né? Pais de santo, mãe de santo, livres em suas reflexões, os quais, no exercício de um senso crítico, começaram a se preocupar com o avanço dos métodos e não seguiram repetindo a mesma coisa de geração em geração. A partir de um momento, a coisa vai se modificando, né? Igual assim, eu venho da geração do meu tio, que se tivesse vivo aí, estava com mais de 120 anos, né? Eu venho da geração do meu tio, em que era, assim, dolorido para se incorporar, né? A pessoa era como se a pessoa sentisse dor para incorporar, né? Mas o processo não é bem dessa forma, né? Essa aproximação do espírito no campo eletromagnético é como se fosse um intruso. Então você sente a energia do outro e aí aquilo parece, entre aspas, um mal-estar, mas não é, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, de geração em geração, isso foi mudando. A minha mãe, hoje em dia, ela já tem processos de incorporações diferente, perdoe-me, diferente do que ela tinha na época que ela trabalhava com meu tio, né? Então, assim, tem um preto velho, que minha mãe trabalha com ele, que é o Pai Mateus, né? Pai Mateus de Angola. Acho que é de Angola. Não, acho que Pai Mateus somente. E o Pai Mateus, ele, antigamente, Pai Mateus de Angola, gente. É Pai Mateus. E aí, assim, ele incorporava e na hora que ele incorporava, ele jogava o joelho da minha mãe no chão. Na última encarnação dele, ele tinha as duas pernas amputadas, entendeu? Amputadas ou não tinha as duas pernas, uma coisa assim. Uma vez ele me contou. E aí, assim, toda vez que ele incorporava, a minha mãe caía de joelho. E como assim, o arquétipo dele é de um espírito mais forte, sabe? Então tinham que pegar a minha mãe e colocá-la no banco.
Hoje em dia, o Pai Mateus já não vem mais dessa forma, porque a minha mãe ficava com o joelho arrebentado, né? Porque a matéria machuca, né, gente? Vem cá, a matéria machuca. O espírito está desencarnado, mas nós não. O corpo físico sente. Então, assim, a minha mãe nem gostava muito, né, quando vinha, mas também ela aprendeu agora que com a mente dela consegue filtrar essas questões. Ela pode sentir, mas ela não tem necessariamente que se jogar no chão, entendeu? Para que a incorporação aconteça, né? Então é tudo através do estudo. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui a parte. Vamos lá, vamos para a parte que fala logo do cavalo, ó. O desenvolvimento mediúnico, né? Aqui o Rodrigo Queiroz está falando. Quando falo sobre desenvolvimento mediúnico, a primeira coisa que as pessoas me questionam é: como é isso? Como se faz, né? Como é que é um desenvolvimento mediúnico? O que acontece, né? As pessoas perguntam muito isso, né? Como que eu vou desenvolver minha mediunidade? Como é incorporar? Como é eu sentir um espírito, né? E aí, olha, ele fala assim: sabemos que na maioria dos terreiros acontece o seguinte diálogo entre entidade e novo médium. Às vezes vem de outras formas ainda, né? Ó, algumas frases. Olha, filho, você é cavalo. E aí o médium pergunta: mas como é assim? Sou cavalo. Você é médium. Ah, é? E o que eu faço agora? Você desenvolve, filho. Como me desenvolvo? Na próxima gira, venha de branco. Daí, então, vem trabalhar, né? Que aí você vai ver como é que é. E como esse novato é acolhido? Ele é realmente convidado a se colocar junto dos médios e incorporar. Logo mais, está fazendo o atendimento, né? E aí são etapas, ele incorpora, começa a incorporar, e tem todo um tempo para acontecer essa afinização, e devagarzinho ele vai sentindo, vai entendendo. Quando já está bem afinizado o médium e o guia, né? Geralmente aí que acontece de ter autorização para que a partir daquele momento o guia possa atender as pessoas, né? Os consulentes ali. Embora isso pareça ser um bom acolhimento por parte do terreiro, e expresse uma boa vontade em agregar um novo membro, colocar um médium sem preparo para trabalhar de uma semana para outra é muito perigoso. Então, é por isso que eu disse, tem que ir aos poucos, né? Ah, você é médium, bem na próxima sessão que você vai trabalhar e já bota ele na gira para ele incorporar. Não. Na vertente de Umbanda que eu cresci, né? Primeiro vem o trabalho de Cambone, né? Devagarzinho, o Cambone, ele vai se adaptando a energias do trabalho, vai conhecendo os guias, vai entendendo como o guia fala, né? Porque lembrando que cada casa, né, traz aí uma forma, um arquétipo de se apresentar, né? Tipo o que a gente vê no candomblé, né, tem aquelas danças rituais que são iguais, né? Então, cada casa tem uma forma de trabalho, né? Que isso vem do plano espiritual para o físico, tá, gente? O telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, né? Então, assim, cada casa tem sua forma. Então, devagarzinho, enquanto Cambone, você vai se adaptando às formas de trabalho daquela casa. Os seus guias, né? Os seus não. Os guias que você trabalha com eles vão se adaptando também no plano espiritual ao trabalho daquela casa. Até que depois você começa a sentir a espiritualidade mais forte, né? E aí sim você é levado para um momento de desenvolvimento. Mas isso não acontece de uma semana para outra, de um mês para o outro. São etapas, vai dependendo de acordo com o que você traz impregnado aí a forma de trabalhar mediunicamente. Se é uma mediunidade ostensiva, se não é, né? E aí é o guia que vai decidir isso, né? Muitas das vezes nem é o pai de santo ou a mãe de santo, é o próprio guia dele que vai decidir o tempo de cada médium que está trabalhando na casa, tá bom? Pelo menos na nossa vertente é assim. Se na sua vertente é diferente, tá tudo certo, tá tudo bem, você segue a doutrina da sua casa, converse com o pai de santo ou com a mãe de santo da sua casa, para entender melhor a doutrina de trabalho de lá. Pode ser que seja diferente da nossa, então cada um
na sua vertente, cada um respeitando a doutrina de trabalho da casa, tá? Que fique isso bem claro, viu, gente? Isso eu estou passando aqui uma das formas do Rodrigo Queiroz e trazendo para vocês como é a nossa forma de trabalho, tá bom? Na maioria das vezes, esse médio chega, ninguém diz muita coisa e ele, por consequência, ele fica perdido, né? Sem saber o que fazer. Então, o médio fica ali perdido, sabe? Existem casas que a pessoa começa a trabalhar e aí não é explicado, olha, as cuias fica aqui, tá? Isso pro Cambone, hein, gente? A cuia fica aqui, olha. Você pode pegar aqui, ali fica as bebidas. Não explicam. A pessoa já chega para trabalhar, como aí, ó, você vai trabalhar ajudando aí nos guias, né? Para que vá tendo aquela afinização. E aí, olha, aqui tá isso, isso, isso e isso. Tem casa que não. Você chega, você bota o branco, você fica lá, começa a sessão. Aí, bora, gente, faz isso, faz aquilo. A pessoa fica perdida sem saber para que lado que vai, o que ela pega, o que ela fala, entendeu? E aí, assim, eu acho sempre que tem que ter, sabe? O Cambone, chefe ali daquela casa, ele tem que ter a responsabilidade de explicar para os novos médiuns, né? Que olha, onde que ele guarda, onde que ficam as coisas guardadas ali, entendeu? O próprio pai de santo ou a própria mãe de santo. Precisa apresentar o terreiro e explicar como são as formas de trabalho, né? Para que aquele novo médio, aquele novo Cambone, né? Aquele novo membro da corrente possa se sentir, né, mais seguro, mais à vontade, não sinta aquela insegurança em trabalhar, tá? Então vamos lá, vamos continuar. No entanto, ele sente um arrepio, e aí, se é Cambone e tem mediunidade ostensiva, ó, vai sentir um arrepio, vibrações, a consciência começa a embaralhar, começa a não conseguir prestar atenção muito nas coisas. Geralmente, quando acontece muito forte isso, o guia-chefe chama essa pessoa para conversar com ela, né? Para orientar, ou até mesmo para dar um passe, para diminuir aquilo um pouco, ou então já está no momento de fazer, né, o desenvolvimento ali naquele momento, sim, então ele vai, alguns vão girar, outros não, no passe, já vem a conversa, o guia puxa, né? Então, assim, é por isso que o que você sentir, você precisa conversar com o dirigente daquela casa. Pai de santo, mãe de santo, zelador, seja lá como for que chama aí no terreiro onde você frequenta. Você precisa conversar. Agora, não vou conversar porque o pai de santo, ele fala comigo que é assim mesmo e não fala nada. Então, eu não tenho o que falar. Então, o que você pode fazer? Estudar. Pegue um livro, vai estudar, estude com a gente aqui no canal da Casa de Oração Estudos Rei das Matas. Tem uma playlist, recheada de muita coisa sobre mediunidade, entendendo a Umbanda, são várias playlists. Você vai encontrar com certeza conteúdo que vai te ajudar a trabalhar nesse terreiro que você ama de paixão, mas você não consegue, né, seguir a doutrina porque você não entende nada. Então estude, porque você vai estar melhorando, tá bom? Então vamos lá. Essa pessoa sabe que tem algo acontecendo. A mediunidade não é uma fantasia, ela é física, não está na dimensão do pensamento, é corporal. Então não é só no pensamento, ela está no corpo também, né? Então assim, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que controlar na minha mente. Tá tudo bem, mas o que você vai sentir no seu corpo é por conta da aproximação do guia, as energias que você está captando no seu campo eletromagnético. Dá uma olhada na playlist de mediunidade, lá tem falando sobre o campo eletromagnético, para você entender melhor como que se dá essa aproximação e essa conexão, tá? É isso que faz o médio ficar. Comigo, aí agora o Rodrigo Queiroz vai falar sobre ele. Olha, comigo foi exatamente assim. Eu percebia muitos erros, incoerências no processo, mas sentia o que acontecia no meu corpo. Não podia negar. Por isso, mesmo diante de tantos problemas que enfrentei no desenvolvimento mediúnico, nunca cogitei abandonar o exercício da minha prática. Não poderia negar que eu era médium. Devido a isso, pensei e entendi que aquilo fazia parte da minha existência e que a minha busca seria apenas por um caminho de harmonia. Essa era a minha obrigação. Mas negar que
incorporo e mudar de religião nunca passou pela minha cabeça. Estaria me enganando. Então, assim, isso aqui ele está falando dele. No meu caso, gente, aconteceu bem diferente, porque eu cresci numa Umbanda, numa vertente de Umbanda, em que o médico chacoalhava muito, né? Chacoalhava, mas chacoalhava muito mesmo, né? Ao passo que todo mundo tinha que ficar segurando, porque senão caía, entendeu? E se machucava, como a gente vai ver aqui mais adiante. E aí, como eu sempre fui deficiente, né? Mais nova, eu tinha uma perna mais curta que a outra, mais de 17 centímetros. Então, falavam que eu não podia incorporar, que eu tinha mediunidade, mas que eu não poderia incorporar por conta da deficiência. Era uma forma de proteção. Eu entendo isso e não recrimino, né? Era uma forma de proteção. Mas nem por conta disso negavam os guias espirituais que eu tinha na coroa mediúnica, que eu tenho na coroa mediúnica. Em nenhum momento, sabe? Então, assim, muitos deles me ajudavam, né? Incorporando em outros médios e me dando passe, né? Porém, depois que eu conheci o Espiritismo, eu comecei a desenvolver mediunidade no Espiritismo sentada na mesa, entendeu? E eu sentia a aproximação do espírito, eu sentia o espírito conversando comigo no mental, eu fazia psicofonia, né? Trabalhava na psicofonia, né? Os espíritos passavam mensagem através de mim. E aí um dia, né, caçando, como fala, material para dar minhas aulas de evangelização, encontrei um vídeo em que falava sobre a mediunidade de incorporação no espiritismo e na Umbanda. E aí eu entrei para visualizar. Eu nem sabia que tinha aí estudo sobre Umbanda. E aí, se eu não me engano, foi no canal do Márcio Caim. Se eu não me engano, chama Umbanda Boa. E aí, isso tem muito, mas muito tempo. Eu nem sei se esse vídeo está lá mais, nem sei realmente o título dele total, mas eu sei que era tipo isso. E aí eu falei assim, gente, como é que pode isso aqui, né? Aí eu entrei, olhei, ele falou que todo médium que faz psicografia e psicofonia, para ele só não incorpora porque ou no trabalho dele, que ele está no centro espírita, não tem incorporação assim dessa forma, ou porque ele não quer. E aí eu falei assim, misericórdia, mas eu nunca fui médium de incorporação. Tá, retornando para a Umbanda, né, próximo uns meses depois, eu comecei a sentir a espiritualidade de uma forma muito mais forte do que eu sentia antes, entendeu? Muito mais forte. E acabou que eu tive um processo a primeira incorporação minha foi na Casa Espírita, durante uma reunião mediúnica. Foi lá, com a Cabocla Jurema Flecheira. Só que lá o nome era outro. E na Umbanda foi com o Martim Baiano. E aí, quando ela veio, aí foi, né, ele veio, assim, foi de uma forma que eu não chacoalhei, sabe, não teve nenhuma dificuldade, mas ativou chakras, sabe? Aquilo ativou de uma tal forma que, às vezes, eu senti que eu estava numa posição no corpo e eu não estava. O baiano, por exemplo, quando eu incorporei, eu parecia que eu estava toda abaixada para frente, igual um preto velho, toda abaixada. Mas meu esposo me disse que eu estava totalmente ereta, né? Aquela postura do baiano ali, né? Então, gente, depende muito. Então, eu passei por dificuldade, né? Eu quase que nem chegava a estar aqui conversando com vocês hoje sobre mediunidade se eu não tivesse ido para o Espiritismo entender. Foi o Espiritismo que me desenvolveu a mediunidade através do estudo, do entendimento ali. E aquilo foi muito forte, porque o que eu sentia aumentou muito, e quando eu retornei para a Umbanda, aumentou muito mais ainda, né? Isso devo dizer. Então, vamos continuar, ó. Retomando ao desenvolvimento do exemplo inicial, ao começar a gira, é normal que o novo médium seja girado por uma entidade incorporada ou até mesmo pelo sacerdote. Algumas vezes o próprio sacerdote faz aquele desenvolvimento mediúnico. Existem muitos terreiros que trabalham dessa forma. A casa de oração age dessa forma em alguns momentos e em outros momentos não. Depende do caso. Mas nós vamos falar aqui à frente do porquê que a gente tem
3 modos, mais ou menos, aqui na casa. Vamos lá, ó. Nesse rodopio rápido e incansável, né? Quem está de fora percebe a hora que a entidade incorpora. Esse giro facilita o transe. É algo incrível de se ver, porque a pessoa roda com estabilidade mesmo, em grande velocidade. Isso me lembra muito o transe, ele falou um transe sufi, né? Depois provavelmente a gente vai falar sobre isso. O sufismo é a mística do islamismo, em que, que os religiosos giram e cantam, com roupas características e entram em transe com aquele movimento. Ficam horas rodopiando sem parar, é incrível. E lembra muito as ações do médium de terreiro. Aí, então pronto, já explicou, gente. Então, assim, é uma forma, uma doutrina antiga de desenvolver através do giro. A minha mãe detestava, porque quando ela era mais nova, que abria gira, que meu tio ia benzer todo mundo e tal, giravam, minha mãe ficava ali girando, e ela falava assim, parecia que abria um buraco na minha frente assim, ó, e que de repente eu caía dentro e não sentia mais nada. A minha mãe tinha pavor disso, pavor, ela fala isso até hoje. Coloca aí nos comentários, mãe, como que a senhora se sentia. E aí, olha, na Umbanda, quando há um sufi, é mal conduzido. O médium pode ficar nauseado, e eu já presenciei acidentes terríveis com essa ocorrência. Então, assim, aqui na casa a gente faz, mas é o que os guias falam, não deixa nenhum ali longe, sabe? Não deixa longe. O médium tem que estar atento, tem que estar bem atento ali, né? E ele tem que estudar. Por isso que aqui na casa a gente, todo servidor precisa estudar. Se não estuda, acaba que com o tempo ele não pode permanecer no trabalho na casa, porque a base do nosso trabalho é o estudo. Então, o servidor que não estuda, ele acaba sendo afastado até que ele volte para o estudo. Se ele voltar para o estudo, aí sim ele continua o trabalho. Então, já é uma exigência, é uma doutrina da casa. Sem o estudo, não acontece o trabalho. Aqui a nossa base é o estudo, né? É espalhar o conhecimento na força do nosso amado Pai Oxóssi. Então, todos que estão ali, aos poucos eles vão entendendo, já perguntaram por que que gira, né? Então, os cambones ficam muito próximos e todos eles só giram em cima da esteira, sabe? A esteira, ela é usada para tratamento, para desenvolvimento mediúnico e tal. Quando já está num processo mais avançado, já gira fora da esteira, né? Ou então nem gira mais, os guias colocam em pé e cantam o ponto das linhas, entendeu? Às vezes, agora vai começar um processo que vai estar todo mundo junto e vai desenvolver todo mundo junto. Aquele que não estiver aguentando, ele vai ter que aprender a ter doutrina mediúnica, né? Porque não está aguentando, né? Então ele senta, fica calmo lá e tal, né? Porque desenvolver sentado, gente, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, né? Depende da doutrina e da vertente espiritual da casa. Se no espiritismo se desenvolve na mesa, né? Eu, como médium de incorporação, desenvolvi na mesa, no espiritismo, quantas e quantas vezes Cabocla de Lama Flecheira já veio comigo sentada. Por quê? Por necessidade. Então, quando existe essa necessidade, se o médium não está tendo controle das pernas, ele pode ser sentado. Se a espiritualidade quiser incorporar, vai incorporar de qualquer jeito. Contigo sentado, deitado ou em pé. Não importa, né? Isso depende da sua concentração. Então, assim, vamos lá, vamos continuar para a gente entender. Ele agora vai relatar aqui algo, ó. Isso é muito importante, gente. Isso mostra o cuidado que tem que ter. Cuidado que tem que ter, ó. Certa vez, uma sacerdotisa incorporou e começou a rodopiar. E as pessoas foram saindo da sua frente. Ela chegou perto de uma janela, onde havia uma alavanca que estava saliente. A mulher bateu a cabeça na alavanca e machucou-se seriamente. Precisou ir para o hospital. O trabalho acabou ali. E o pior
ela traumatizou-se, nunca mais quis incorporar. Já era uma mãe de santo. Já era uma mãe de santo. Olha o perigo, né? Aí, olha, ele fala, fui desenvolvido com esse método de rodopiar. Uma vez também já caí e me machuquei. Você pode estar pensando agora, mas quem te desenvolve tem que segurar, né? Quem te desenvolve tem que te segurar. Então, assim, aqui os cambones seguram a pessoa se houver necessidade do giro, que isso é só um guia espiritual que fala. Mas aí eles falam cambon de alerta, porque eles têm que estar ali. Se a pessoa fizer assim, já tem que segurar e levantar, entendeu? Mas, por exemplo, eu me incorporei sentada na casa espírita, Cabocla Jurema Frecheira, e não precisei rodar. E incorporei o baiano numa quinta-feira santa, né, perto da sexta-feira da paixão, e ele veio sozinho, sem nenhuma entidade chamar. Na hora que viram, eu já estava incorporada. Mas por quê? Porque a doutrina daquela casa permitia, né? E já estava acontecendo isso ali. Eu me assustei. A mãe de santo já tinha conversado comigo, né, há algum tempo, e assim, ela falou comigo, Paula, você tá com toda a linha ali, entendeu? O único problema é por conta da sua deficiência. E aí eu voltei naquele tempo lá atrás, da deficiência. Então, assim, eu vou continuar sentindo e não vou incorporar, né? Então, o que eu fiz? Eu vou continuar na casa espírita, porque lá, pelo menos, eu estou me doutrinando mediunicamente, né? E aí tá, porém, na sexta-feira santa, na quinta-feira santa, aconteceu. O baiano veio e pronto. E quando foi na sexta-feira, no dia seguinte, contaram para ela o que tinha acontecido, entendeu? Ela até ficou preocupada, mas eles falaram que foi super tranquilo, né? Então, quando a Cabocla Jurema incorporou, aí sim, eu fui tomar um passe com o caboclo da Mãe de Santo, e eu conversei com ele uns assuntos que estavam acontecendo na minha vida, e aí pedi auxílio a ele, porque eu não estava querendo, né, me deixar levar por aquela negatividade, e ele pegou, falou cambon de alerta, eu falei assim, opa, como assim? E aí ele cantou um ponto, né, para Jurema, ele cantou, que lindo, capacete de penas, traz a cabocla Jurema. Aí eu falei assim, uai, porque eu sempre sentia o brado de uma Jurema lá do terreiro lá, que me doía no ouvido e aquilo parecia que era um apito enorme, pior do que apito de trem, dentro da minha cabeça. Aquilo, a minha cabeça pulsava assim. Toda vez que ela incorporava, aquilo me arrepiava tanto que aquilo doía a minha cabeça do brado dela. E aí, nesse dia, aí ele me pegou a mão, me deu o passe, me pegou a mão, me deu uma, duas, na terceira a Jurema incorporou. E aí tinha duas pessoas que visualizaram, duas pessoas conhecidas minha, né, que estavam indo, frequentando esse terreiro também. Além do meu marido, né, e da minha mãe, que também naquele dia não estava podendo trabalhar porque ela tinha passado por uma cirurgia. E aí um viu as flechas que ela jogava no gongá, que eram flechas de luz, que entravam para dentro do gongá e sumia. E essa pessoa até chorou, né, quando viu essas flechas de luz, né, e agradeceu de poder estar vendo. A outra pessoa viu plumas saindo da mão dela, sabe? Na hora que ela atirava as flechas. E depois essas pessoas vieram me falar. Eu, na hora, depois que eu desincorporei, né, foi coisa muito rápida, eu nem me lembro do momento todo, eu sei que eu ouvia, parecia que eu estava ouvindo do alto, né? Parecia que eu estava deitada assim no alto e ouvindo as coisas um pouco longe. Sei que ela foi saudar o gongá e tal. O caboclo conversou com ela, não sei mais o que conversou. Eu só sei que depois que acabou aquela incorporação ali, aí ele me disse que ela era a chefe da minha coroa. E aí, depois disso, eu fui analisar, que era a mesma sensação que eu senti na casa espírita, que ela já tinha incorporado e conversado comigo. Então, assim, só que, olha só, eu era uma deficiente, eu girei uma, girei duas, e na terceira ela já incorporou. Então, quer dizer, eu já estava desenvolvida, eu não precisei ficar ali toda a vida no rodopio,
né? Eu não precisei disso, eu desenvolvi verdadeiramente dentro da casa espírita, com estudos durante 7 anos. Eu me desenvolvi lá sem perceber, né? A psicofonia era grande prova disso. E depois que eu fui entendendo melhor todos os conceitos, né? Fui entendendo tudo. Mas eu vi ali, né? E toda vez que eu vou lá no terreiro, que eu gosto muito, que eu amo de paixão, né? A tenda espírita Ogum-Beramar. E toda vez que eu vou lá, né, que eu consigo ir lá, por conta do nosso trabalho é muita coisa, às vezes não dá, né, mas se eu pudesse, eu queria toda a sessão estar lá. Mas na época que eu frequentava lá direto, né, eu tinha já deficiência, mas eu não era amputada, então era muito mais fácil para mim. Agora, com o trabalho da casa de oração, mais a amputação, né, carregar uma prótese no corpo despende muita energia, gera um cansaço muito grande, na coluna, na outra perna, né? Então tudo tem que ser muito bem dosado. Então, eu às vezes não consigo ir com periodicidade como eu gostaria de ir, né? Mas é algo muito, muito, muito bonito a gente ver um trabalho bem feito, né? Eu não vi ninguém lá naquela casa se machucando. A responsabilidade lá de todos os cambones é muito grande, é muito bonita. A Madrinha Vanusa, ela realiza o trabalho com carinho, né? Em relação a isso, os guias dela, nossa senhora. Então, assim, olha, Alex, o Fernando agora já está trabalhando. Então, assim, todos os outros cambones que tem lá, eles têm aquele carinho, aquela proteção para não deixar a pessoa se machucar mesmo. Então, vamos lá, gente, tem muita coisa para eu ler. Eu acho que eu vou passar para o segundo vídeo, viu? Então, ele diz aqui, né, que ela caiu, né? O método girante, no final das contas, é perigoso. E quando eu assumo o sacerdócio, mudo isso no meu método. Então, assim, quando ele assumiu o sacerdócio, ele mudou isso. Ele não quis trabalhar com o método girante, por ser muito perigoso, né? Então, às vezes, a própria pessoa, quando vai incorporar, ela dá uma girada para ela incorporar sozinha. Então, assim, até mesmo sem desenvolvimento, ainda faz-se isso, né? Em algumas casas, em algumas vertentes, né? Está errado? Não, não está errado. Mas a forma com que aconteceu aqui, que ele relatou, é extremamente perigoso. E olha que foi com uma sacerdotisa, é uma mãe de santo. Aconteceu isso com uma mãe de santo. Você imagina? É muito sério, né? Mas aí ele diz assim: os meus filhos espirituais não vivenciam isso. No terreiro dirigido por mim, eles têm um momento de estudo, uma longa caminhada de imersão, e só depois, quando começam a abrir a consciência, inicia-se o desenvolvimento, né? Aqui na casa é estudo, né? Tem estudo, como eu já disse para vocês, né? E tem as práticas, né? De louvar a todos os orixás e guias, né? Então a gente tem os momentos que auxiliam muito nesse desenvolvimento. No dia a dia, na prática, o que acontece é que o indivíduo pode ficar parado, concentrando-se, entregando-se até que a entidade chegue. Se não chegar naquele dia, tudo bem. Até que chegue, ele tem a liberdade de ficar no cantinho focado, né? Então, o que ele pode estar fazendo? Pode ajudar como Cambone? Pode. Ele sentiu aquela irradiação, passou e tal, ele está bem. Então, ele vai lá, ele ajuda como Cambone. Aqui na casa de oração é desse jeito, entendeu? Agora, se sentir alguma coisa, fala com o guia, né? Ou então o próprio guia chama aqui, né? Respeito todos os métodos, isso Rodrigo Queiroz falando e eu também. Respeito todos os métodos, mas o que proponho aqui é uma avaliação da eficiência deles. Existem pessoas que não conseguem desenvolver-se com o giro, exatamente, né? Porque se sentem mal ou amedrontadas e não se adaptam. Ao relatar isso aos sacerdotes, né? Aqui no livro ele está dizendo, são ignoradas e acabam saindo do terreiro. Então, quando o médium vai lá e relata isso para o sacerdote, para o pai de santo ali, ele acaba sendo ignorado daquilo ali, e aí ele desiste do trabalho e sai do terreiro, entendeu? Porque tem que ser daquele jeito e o pai de santo não quer mudar, né? É o direito. Então, assim, ou ele se adapta, ou então ele procura uma casa onde ele consiga se adaptar. Tá tudo bem isso, gente. Tá tudo bem. O que a gente não pode é ficar metendo pau na forma de trabalho daquela casa, na doutrina daquela casa, porque cada um tem a sua forma de trabalho, tem a sua doutrina ali.
o dirigente daquela casa, ele vai colocar a doutrina de acordo com os guias dele, né? O guia manda fazer isso, aí ele vai fazer, aí vai fazer. Mas existem pessoas que não respeitam isso. Então, precisa do quê? Precisa ter coerência, você precisa ter respeito. Se você está numa casa que acontece o trabalho daquele jeito e você não concorda, não adianta você ficar falando, entendeu? Aí você que tem que pegar e ver. Não vou concordar, não vou aceitar. Então você saia, até você encontrar uma casa que dê, mas tome cuidado. Porque você pode procurar e não encontrar, né? Existem do seu desenvolvimento, deixa eu ver, não entendi isso aqui. São ignoradas e desistem do seu desenvolvimento. É muito doloroso alguém romper sua fé, porque não existe um entendimento da parte daquele que deveria guiar. Então, assim, às vezes, né, o pai de santo, ele é mais rígido e ele não quer mudar o ponto de vista dele, né? Poderia, mas não quer mudar, né? E ninguém obriga ninguém também. Eu já penso nisso, né, gente? Eu não julgo. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Então, da mesma forma que o pai de santo não pode ser obrigado, o filho de santo também não. Então, cada um trabalha do seu jeito. O filho de santo não concordou, procure outra casa, né? Mas só tomar cuidado para não ficar entre sai, porque aí o problema não está nas casas que você frequentou, o problema está em você. Você tem que se atentar para isso também. Por isso trago essa consciência para que os sacerdotes mais novos entendam sobre seus métodos e definam quais são realmente pertinentes. É dever, né, do sacerdote, do dirigente daquela casa, o pai de santo, a mãe de santo, conhecer vários métodos e saber lidar com essas particularidades. Qual seria, então, o padrão geral? Ele está perguntando, né? Qual seria? É o de colocar a pessoa em um círculo, cantar pontos referentes à entidade que vai desenvolver e deixar o médium sentir, ir mudando a frequência vibratória e entrar no transe. É basicamente isso que a gente trabalha já há um tempo já, né? Desde o início. Então, assim, quando a gente fazia louvação aos orixás, né? Tem até alguns vídeos que eu coloquei no canal, a gente fazia a louvação aos orixás, fazia a louvação aos guias, cada servidor da casa vai desenvolvendo, ele vai sentindo no cantar, no louvar aquele orixá, ele vai sentindo, sabe? Ele vai sentindo, hoje eu senti mais desse, hoje eu senti mais daquele. E isso é muito importante. Mas existem alguns, né, médiuns de terreiros que são assim, é o dia de trabalhar incorporado, a casa, enche. É o dia de não trabalhar incorporado, mas é o dia de louvar os orixás, ou então é um dia de estudo. Aí o trabalho, não vou poder por causa disso, não vou poder ir no trabalho. Então, na hora das práticas, né, para poder desenvolver, não quer, só quer a sessão propriamente dita, né? A sessão mesmo, o vucu-vucu ali na hora, né? Mas na hora de se doutrinar, a pessoa não quer. Não quer participar de uma louvação, não quer participar de um momento de oração, não quer participar, né, de um trabalho que tem que fazer para auxiliar outra pessoa, só quer saber do desenvolvimento propriamente dito no presencial, incorporando a entidade ali. Entendeu? Então, isso também dificulta muitas casas trabalharem. Porque existem preferências, existem médios até que preferem ir só no dia que tem gira de Exu e Pombagira, a gira da esquerda, que não querem trabalhar no dia que tem a gira da direita. Trabalham perfeitamente com Exu e Pombagira. Quando vai o preto velho, o caboclo não consegue incorporar de jeito nenhum. E aí? O erro está em quem? No pai de santo? Na mãe de santo? Não. Está no orgulho do médium que só quer saber de incorporar aquilo que ele quer, ou então só incorporar. Entendeu? Então, assim, você que é médico, que trabalha numa casa, não queira ir somente em alguns trabalhos que te são favoráveis. É dando que se recebe. Porque em determinado momento, de tanto você receber, né, você vai acabar ficando incapacitado de doar, porque você não está querendo doar, você só está querendo receber a incorporação. E tome cuidado, porque isso pode ser orgulho da sua parte, né? Então, refaça a sua forma de pensar, né? Tente meditar sobre o que está acontecendo com você.
Porque vai acabar, em determinado momento, seus guias vão ir se afastando. Por quê? Você só quer saber de incorporar com eles e não quer estender a mão na caridade, né? Por quê? No dia em que precisa de você estar lá no terreiro para você cambonar, né? Para que possa ser prestada a caridade, você não quer ir. Você só quer ir no dia em que você vai desenvolver mediunidade. Ou então, no dia que tem que fazer uma oração, uma oferenda, você nunca pode ir, você não quer ir. Você só quer ir no dia que tem que desenvolver sua mediunidade. Então, pare e pense. Você está querendo mesmo ser um servidor na seara de Pai Oxalá? Né? Será que você quer mesmo abraçar a Umbanda? Ou você está somente com orgulho? Né? Vamos pensar nisso. Vamos lá, ó. Mas vai existir aquele que precisa realmente girar, o que necessita do ponto riscado, aquele que se deita para o orixá, entre outras infinitas particularidades. Por quê? Existe aquele que precisa girar mesmo, porque o giro possibilita, gente, que o campo eletromagnético se amplie. Aquela coisa de entorpecimento auxilia para que o campo eletromagnético se amplie, né? Mas quando esse método não dá certo, se tenta o ponto riscado. Se risca o ponto, coloca o médium ali em cima, né? Isso vai escantando, né? Para aquela linha de trabalho que está chamando, né? Ou então deitar, né? Fazer a deitada na esteira, né? No candomblé fala roncó, né? São outros métodos que são usados em algumas vertentes de Umbanda, de Candomblé, alguns Umbandomblé, né, que junta um pouco da ritualística do Candomblé com da Umbanda, e aí faz tudo junto ali, né? Tá errado? Não, não tá errado, tá, gente? Cada caso é do seu jeito, como eu já disse. Então, assim, louvar os orixás, né, como a gente faz aqui, saudar as linhas de Umbanda, porque você vai cantando aquele ponto, né? Aí você vai concentrando, desde que o médium também faça a concentração, tá? Que é o que a gente vai conversar num próximo vídeo, tá? A função do método girante é entorpecer, olha só, é entorpecer, tirar o indivíduo da sua confusão de pensamentos e criar um vazio em sua mente, porque aí ele vai ficar prestando atenção só naquilo ali que está acontecendo, né? A perda da percepção sensorial, de onde que ele está, né? Desprende o sujeito dos seus pensamentos, desconecta ele do pensamento, e isso faz sutilizar o campo eletromagnético, isso na minha palavra, porque o Rodrigo Queiroz disse assim, ó, a perda de percepção sensorial desprende o sujeito dos seus pensamentos e isso favorece a conexão com a entidade. Favorece por quê? Porque sutiliza o campo eletromagnético, ele vai se ampliando e vai ficando mais sutil, né? É propício para que aconteça a aproximação do guia espiritual, né? Por isso, esse método tem sua função. Porém, o médium precisa aprender a se concentrar por si só. Não usar o giro em outros artifícios para o resto da vida. Como o caso da sacerdotisa que usei como exemplo. Ela mesma, para incorporar essa sacerdotisa que ele usou no exemplo, precisava girar. Por quê? Uma vida inteira. Ela desenvolveu assim, agora ela é uma mãe de santo, mas continuou fazendo da mesma forma. Então, assim, existem momentos para cada método, necessidades de cada médium, né? Então, também, quem vê muito isso? O guia espiritual, às vezes o pai de santo vê, quando ele tem uma percepção mais aguçada, tá? Então, gente, o vídeo foi esse, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou procurar esclarecer para você, né? Se for algo, né, que for causar alguma polêmica, né, você entra no nosso Instagram, conversa comigo lá no Instagram, porque de repente você vai sentir vontade de falar do terreiro onde você frequenta, né? O método lá, o que eu acho e tal. Eu vou te falar o seguinte, eu não vou julgar nenhuma casa, nenhuma forma de trabalho de nenhuma casa. Por quê? Eu acho que todos os métodos são válidos, né? Cada um deve ser usado da forma com que houver a necessidade, né? Cada caso é um caso, cada médium é um médium. Então, assim, todos os métodos para mim são válidos.
Mas você permanecer num único método a sua vida toda, está errado. Sabe por quê? Porque se você está à frente de um terreiro, você desenvolveu naquele método, mas você mesmo para incorporar ainda precisa desse método de girar, então tem algo errado. Você ainda não se afinizou totalmente com a sua espiritualidade, né? Então, assim, é o que eu vejo muito lá no terreiro da madrinha, né? Lá usa dois métodos, às vezes até já vi outros também, mas poucas vezes, né? O giro usa, o passe, né? Com a conversa, aí o guia vai e puxa, né? Às vezes a pessoa incorpora por si só, né? Durante o desenvolvimento mediúnico, mas ela não precisa mais girar para incorporar, né? Então, assim, todos os métodos são válidos, né? E vivendo ali com a madrinha Vanusa, com o meu tio, com a minha mãe, eu consegui entender que todos eles têm um momento certo para ser usado e às vezes não vão ser mais usados depois, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Para você que é médium, para você que é cambone, né, e tem mediunidade ostensiva, para você que é pai de santo ou mãe de santo, me desculpa se eu falei algo que ofendeu a sua banda, né? Mas não foi com nenhuma intenção de ofender, tá? Mas eu digo de coração, né? Que o trabalho que você realiza na sua casa, se está de acordo com a justiça divina e a lei maior, o amor de Deus nosso Pai por cada um de nós, né? Se pratica a caridade e o amor, que são a bandeira de Pai Oxalá, tá tudo certo, né? Então, siga o caminho, né? E acima de tudo, agradeça sempre a Deus por ter a oportunidade de servir. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.